Noite, meu povo, finalizando mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, Cruzeiro 1, Coritiba 2, acabou de acabar no Mineirão e a gente tem muito o que conversar sobre o Cruzeiro hoje. O Cruzeiro entrou dentro de campo no primeiro tempo, parecendo que venceria a equipe do Coritiba com facilidade. Criou grandes chances, conseguiu fazer o gol com o Matheus Pereira, empilhou ali oportunidades, mas não aproveitou. E aí, depois que a equipe baixou os ânimos, começou a tomar pressão do Coritiba e toma um gol. Toma um gol onde há uma falha coletiva gigantesca. Começa ali no William, não consegue cortar o cruzamento. Aí o Gerson tenta acompanhar, não consegue cortar o cruzamento. E aí vem um cruzamento rasteiro no meio da defesa e a equipe do Cruzeiro toma um gol que nem em futebol amador você toma um gol tão feio como aquele. Porque o atacante ele sai sozinho, debaixo da trave, os dois zagueiros não acompanham, não dão um carrinho, não tem um braço de referência, eles não olham quem está dentro da grande área. E aí fica fácil de fazer o gol. O Lavega teve a oportunidade, marcou e fez o Coritiba empatar a partida. Aí, no segundo tempo, a gente achava que o Cruzeiro fosse fazer alguma coisa. E acabou que não aconteceu. Eu vou destrinchar melhor durante o vídeo. No mais, só convidar vocês a se inscrever no canal. A gente aqui da Liga TV está fazendo um projeto muito bom. Então se inscreva aqui embaixo, é muito importante que você dê um like também no vídeo. Apoia, dá uma moral aí. Nós temos setoristas em todo o país que acompanham os grandes 12 do futebol brasileiro, podemos assim dizer. Então a gente está sempre acompanhando. Eu quero que você que está me acompanhando também curta o conteúdo dos meus companheiros. Tem o Edu, tem também o Bruno, tem o Antônio, tem diversos outros setoristas que você tem que acompanhar. O trabalho deles são fenomenais. E agora voltando ao jogo, vamos falar um pouquinho sobre a atuação individual de cada jogador. O Cruzeiro hoje entrou em campo e ele jogou só o primeiro tempo. Parece que o time voltou do segundo tempo ali com um monte de cone, um monte de sósia, porque não eram os jogadores do Cruzeiro. Não parecia ser os jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro entrou dentro de campo no segundo tempo com uma postura totalmente arrasada. Porque no primeiro tempo, a gente pode pontuar aqui, no primeiro lance da partida, com menos de um minuto, o Caio Jorge recebeu uma chance de frente para o gol. Cabeceou para o chão, ali é o estilo do atacante cabecear realmente, buscando ali uma dificuldade para o goleiro, só que ele acabou pegando muito mal, ela pegou no chão e foi para fora, mas já deu mostras que era um Cruzeiro que estava pressionado. Os jogadores mostraram que tem pelo menos isso aqui de vergonha na cara. Mostraram que eles querem jogar bola. Mas pareceu que essa vontade deles de querer jogar bola não aconteceu no segundo tempo. Depois o Cruzeiro começou a fazer uma pressão muito boa, foi para cima do Coritiba porque sabia que precisava do resultado. E aí, depois de uma troca de passes ali do Matheus Pereira com o Caio Jorge, ele conseguiu ter uma boa oportunidade, onde ele, da entrada da área ali, ele chuta, porém não consegue pegar com muita força e fica fácil para a defesa do Pedro Morisco. E aí, o Cruzeiro, depois dessas chances perdidas, o Cruzeiro teve, na partida toda, eu vou pegar um número aqui para vocês, foram 17 chutes ao gol do Cruzeiro contra 10 da equipe do Coritiba. No primeiro tempo, foram 10 finalizações do Cruzeiro, mas apenas um gol. E isso também mostra a fragilidade do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma equipe que ela é refém de protagonistas. Por quê? A equipe do Cruzeiro entra em campo hoje, você não sabe se o Caio Jorge vai estar no momento iluminado e o Cruzeiro vai meter 3, 4 gols, como foi contra a equipe do Uberlândia, ou se o Caio Jorge vai ficar apagado no meio dos zagueiros, como aconteceu hoje. Ele teve as oportunidades, mas não soube aproveitar. Acabou que o Caio Jorge hoje não fez uma boa jornada. E bom, aí aparece novamente ele, que foi criticado quando negociou com o Zenit, foi tratado como traíra, e ele de novo apareceu para salvar o Cruzeiro, ou pelo menos tentar salvar o Cruzeiro. Foi ele, Matheus Pereira. Ele marca um gol ali numa jogada individual, onde ele recebe um cruzamento, e na hora que ele domina, já tem um marcador perto. Ele finge um cruzamento, corta o zagueiro que fica na saudade
e bate forte no canto do Pedro, que é um baita de um goleiro, então a finalização foi muito bem colocada e o Cruzeiro abriu o placar naquela situação. É um time que o Tite, hoje, é uma equipe totalmente sem ideias. Você pode ver, acompanhando o segundo tempo, que o Cruzeiro completou a partida e no segundo tempo aumentou essa taxa de cruzamentos. O Cruzeiro completou com 28 cruzamentos da área. Nesse jogo, o Cruzeiro não teve um atleta dentro da grande área que fosse um jogador realmente bom no jogo aéreo. O Cruzeiro contratou o Chico da Costa, que não estava disponível hoje, para ser esse cara das jogadas aéreas. E se o time do Tite quer viver de cruzamento, não adianta nada você colocar dentro da grande área um Christian, que é um jogador que atua ali como meia, mas também entra dentro da grande área. Um Caio Jorge, que não é um exímio cabeceador, ele é um baita de um centroavante. Jogador que foi o melhor jogador do país no ano passado, um dos melhores do país, melhor colocando. Mas ele não é um jogador de jogada aérea. Se o Cruzeiro quer chegar no protagonismo, o Cruzeiro quer ser campeão, ou pelo menos almejar ser campeão, tem que contratar mais. A equipe do Cruzeiro, ela é morta em ideias, é morta em criatividade e é morta em físico. O Cruzeiro entrou em campo hoje parecendo, no segundo tempo, que comeram 3 kg de feijoada. A equipe celeste hoje não jogou nada, mas nada bem. Falando individualmente dos atletas, para mim o Cássio, ele não falha em nenhum dos gols, ele pode até falarem que ele errou na saída do segundo gol ali, mas eu não vejo culpa do Cássio no gol, não vejo nenhum dos dois culpa do Cássio. O William, mais uma partida desastrosa daquele de lateral, que eu gostava, cara, eu achava ele um jogador muito interessante, mas parece que é um jogador que se perdeu no ano passado, depois que foi para a seleção, lá em 2024, não é o mesmo atleta. A dupla de zaga hoje, a gente tem que dar um 0, é um 0 redondo, porque tanto o João Marcelo quanto o Fabrício Bruno falharam nos 2 gols. O primeiro eu não consegui acompanhar o jogador, que é o básico do zagueiro. O zagueiro, ele só tem que acompanhar a jogada, ele não precisa de muito. E o Fabrício Bruno e o João Marcelo falharam nisso. O Kaique a gente não pode pontuar muito porque ele não teve participações negativas, apesar de errar muitos passes, o camisa 6. Lucas Romero, ele tentou, correu, lutou, mas pouco foi notado. O Gerson ajudou a equipe a criar, pareceu ele ser um atleta que o Tite conta bem e eu tô gostando do que ele vem desempenhando. Mas para um atleta de 27 milhões de euros, eu sei que ele não é jogador para resolver partida. Ele nunca foi na carreira o atleta que fizesse gols. Mas o Cruzeiro pagou 27 milhões dele. Ele tem que começar a chamar mais protagonismo. Ele é o jogador com a maior transferência antes do Paquetá, dessa contratação do Paquetá. Era o cara com a maior contratação da história. E mesmo assim, ele não está conseguindo ajudar o Matheus Pereira na criação. É um cara que está dando muito passe de lado, muito passe para trás e pouco passe buscando a faixa ofensiva. Falando do quarteto de ataque, Matheus Pereira, o melhor do Cruzeiro em campo, ele tentou, ele lutou, ele batalhou, mas ele não conseguiu fazer tudo, porque ele é um homem só. Ele é um jogador só, ele tenta, ele briga, mas ele não consegue sozinho. Falando também agora sobre Christian e também o Arroio, que iniciaram a partida. Cara, o Arroio, hoje ele errou tudo que ele tentou, cara. Tudo que ele tentou, ele errou. Ele tentou cruzamento, tentou chute, tentou passe. Hoje não foi a jornada do Arroio. Ele foi mal. Hoje ele foi mal e merece críticas. Mas não é pra chegar e massacrar um moleque. Talvez um pouquinho ali de calma. O Christian na outra ponta jogou relativamente bem, ajudou na marcação. Mas eu sinto falta no Christian de ser um cara que pise um pouquinho mais na área, finalize mais. E o Cruzeiro falta esse jogador que finaliza mais. Não precisa ser o cara que vai ser que nem o Arroio no jogo de hoje, que tá com pouco espaço, chuta em cima do zagueiro. É o cara que tem uma clareira, chuta pro gol, não quando tá pressionado pela marcação. Caio Jorge. Nos últimos jogos do Caio, eu senti ele um pouco ali sem confiança. E ele perdeu boas chances, e isso acaba pesando um pouquinho mais. Falando agora de Tite. O Tite não tem mais tempo, não tem mais espaço, não tem mais como manter o Tite no comando do Cruzeiro.
Eu particularmente, quando faço as minhas análises, quando eu trabalho de comentarista, eu não gosto de queimar técnico. Mas hoje tá demais, tá passando dos limites. É um time do Cruzeiro irreconhecível. É inegável que hoje o Tite não faz um bom trabalho no Cruzeiro. Os jogadores podem até blindar ele, podem até falar que ele é bom treinador, que precisa de tempo, mas o Cruzeiro não precisa de tempo, o Cruzeiro precisa de resultado. E hoje está faltando resultado. O Cruzeiro entra em campo novamente, não consegue a vitória e ainda sofre uma virada contra uma equipe do Coritiba que não vem bem ali no campeonato estadual. Ele é uma equipe que oscila bastante no campeonato estadual, então é decepcionante. Só isso que eu tenho que falar. Completando a análise geral, hoje o Cruzeiro entrou em campo e foi uma equipe nos primeiros 15 minutos e depois foi um monte catado. O Cruzeiro jogou hoje, foi uma vergonha. É um vexame a equipe cruzeirense hoje dentro de campo e tem que ser cobrada urgentemente, porque no final de semana vai ter clássico, é Cruzeiro e América. Se o Cruzeiro perde para o América, o Cruzeiro está eliminado do Campeonato Mineiro, virtualmente eliminado, porque a chance de classificar é se vencer os 2 próximos jogos. A equipe cruzeirense, ela primeiro tem que ser cobrada, tem que ser colocado na pauta do Pedrinho contratações. Precisamos de um zagueiro. O João Marcelo, ele voltou muito mal. Eu acho que ele é um bom jogador, acho que ele pode agregar o Cruzeiro futuramente, mas nesse momento ele está arrastando em campo. Ele é -1 para o Cruzeiro. Tem que ter contratação. Segundo, tem que ter um jogador para o meio campo. Falta volante, primeiro volante. O Cruzeiro tem pelo menos 5, 6 jogadores são segundos volantes. O Matheus Henrique, ele pode atuar como primeiro volante. Tem o Wallace no plantel lá, que também é outro que tinha que buscar outro rumo para ele. Mas nesse momento o Cruzeiro precisa de contratações. Tá vendendo o Calma Batistella, que é outra burrice. Vendeu um jogador tão promissor quanto o Cauã. E, novamente, nós como torcedores e eu como setorista, eu tenho que dar minha opinião aqui, com fatos e com vídeo. O Cruzeiro não pode jogar o que está jogando. Tem que melhorar e nós, como profissionais da imprensa, a gente tem que cobrar. E está sendo cobrado, o Cruzeiro tem que melhorar. Se inscreva aqui no canal, curta, comente e compartilhe. É importantíssimo que você acompanhe o Da Liga TV. Também acompanhe a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter e também no Facebook. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.